Boa tarde, crianças! Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Então, por favor, abra um livro na página 182. Vamos lá. O título de hoje é Franceses e Holandeses na Colônia Portuguesa. O território brasileiro, no início do período da colonização, também foi desejado por franceses e holandeses, que procuraram dominar áreas no Brasil para poderem migrar para cá. Os franceses tentaram invadir o Brasil ao ocupar a Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, em 1555. Para conter a tentativa de domínio francês, os portugueses fundaram, em 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e construíram casas, igreja e edifícios para administrar o povoado. Os franceses, então, tentaram encontrar outras regiões do território brasileiro que pudessem colonizar. Viajaram para o norte do país e fundaram a cidade de São Luís do Maranhão, em 1612, mas foram definitivamente expulsos 3 anos depois, em 1615. Entre 1624 e 1630, os holandeses conquistaram uma parte do Nordeste brasileiro e se estabeleceram nas cidades de Recife e Olinda, no estado de Pernambuco. O objetivo era explorar a cana-de-açúcar e ganhar dinheiro, como já faziam os portugueses. Em 1654, porém, os holandeses também foram expulsos pelos portugueses do território brasileiro. Olha a imagem, gente. Ponte Maurício de Nassau, em Recife, a foto de 2019. O nome dessa ponte é uma homenagem ao explorador holandês que governou e investiu no desenvolvimento da cidade. Ela foi a primeira ponte de grande porte construída no Brasil. Olha que legal. Desculpem. Em seu rápido domínio no Nordeste, os holandeses elaboraram um traçado das ruas, instalaram um sistema de saneamento, construíram jardins, escolas e teatros e inauguraram o primeiro observatório astronômico do continente americano. Até os dias de hoje é possível perceber a influência dos holandeses em Recife. Página 183. Influência da migração na sociedade brasileira. Como vimos, a sociedade brasileira é resultado das muitas influências dos povos que vieram para o Brasil em diferentes épocas da história. Assim, apesar de o idioma oficial ser o português, ele é diferente do português falado em Portugal. Isso porque a nossa língua sofreu influência de línguas trazidas por outros grupos que migraram para cá. Veja alguns exemplos de palavras que usamos no Brasil e sua correspondência em Portugal. Então, olha só, no Brasil, nós falamos celular, em Portugal é telemóvel. Brasil, nós falamos mamadeira, em Portugal é biberão. No Brasil é ônibus, em Portugal, autocarro. Agora, observe algumas palavras de origens indígena e africana que fazem parte do português falado no Brasil. Então, vamos lá, origem indígena, abacaxi, paraná, açaí, pipoca, capim, tamanduá e carioca. E de origem africana, nós temos acarajé, moleque, angu, quiabo, canjica, samba e giló. Algumas palavras que fazem parte do nosso vocabulário são originárias de outros povos. Por exemplo, origami é de origem japonesa, alarme de origem italiana, boné de origem francesa e muitas outras que usamos em nosso dia a dia. Glossário. Origami, gente, é a arte japonesa de dobrar papel para criar figuras. Página 184. Muitos povos, várias culturas. O tráfico de africanos escravizados foi proibido no Brasil em 1850. Sem poder repor essa mão de obra, trazendo mais africanos, o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de pessoas de outros países para trabalhar e ocupar áreas ainda vazias no território. A entrada de imigrantes se intensificou após a assinatura da Lei Áurea, em 1888, que acabou com a escravidão no Brasil. Essa lei
foi resultado das pressões internacionais pelo fim dos regimes escravocratas no mundo, da campanha abolicionista brasileira e das lutas e resistências dos escravizados. Glossário. O que é abolicionista? É que defende o fim da escravidão. Curiosidade, você sabia? Imigrante é a pessoa que entra em um país que não é o seu, com o objetivo de se fixar no novo lugar e construir a sua vida. Seguindo, crianças. Imigrantes de várias nacionalidades vieram para o Brasil nos séculos 19 e 20. Muitos deles para trabalhar nas fazendas de café, substituindo os escravizados que haviam sido libertos após a abolição. Confira na tabela a seguir a nacionalidade desses imigrantes e quantos chegaram ao Brasil durante esses séculos. Então, vamos observar aqui a nossa tabela. Olha lá. Imigração no Brasil entre os anos de 1884 a 1939. Então, tem a nacionalidade nessa coluna e o total de pessoas nesta coluna. Então, prestem muita atenção. Olha só, os alemães, 170.645, os espanhóis, 580.718, os italianos, 1.412.263, japoneses, 185.799, portugueses, 1.204.394, sírios e turcos, 98.962 e outros povos, 504.936. Bom, vamos seguir para a nossa página 185. No período apresentado na tabela anterior, os italianos representaram o maior número de imigrantes que chegaram ao Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida. Após esse período, na década de 1950, muitos italianos continuaram a chegar ao país. As condições da viagem para chegar ao Brasil não eram as melhores. Os navios vinham lotados, com pouca higiene e, por isso, muitos chegavam aqui doentes ou mesmo morriam no caminho. As doenças mais comuns eram a cólera e o sarampo. Após dias a bordo de um navio, muitos imigrantes ainda precisavam ir de trem ao seu destino final. Olha a imagem, gente. Imigrantes italianos em lavoura de café no Brasil. A foto é de 1953. Voltando à leitura aqui no nosso último parágrafo. As passagens, tanto a do navio quanto a do trem, eram custeadas, ou seja, elas eram pagas pelo governo brasileiro e por fazendeiros que os contratariam como empregados. O pagamento desse custo deveria ser feito com o trabalho na lavoura. Essa condição de pagamento gerou uma situação de dependência para os imigrantes, que não conseguiam pagar as dívidas e ainda comprar alimentos e vestuário com o que recebiam. Então, esses imigrantes vinham para cá e o governo ou os fazendeiros pagavam as passagens para que eles viessem. Mas, quando eles chegavam aqui, eles tinham que reembolsar o governo e os fazendeiros com o trabalho, ou seja, eles trabalhavam para poder pagar o que eles gastaram com a passagem. Só que muitos deles não conseguiam fazer isso, porque eles ganhavam muito pouco. Então, eles não conseguiam pagar o que eles estavam devendo e manter a sua família, com alimentação, vestuário e tudo mais que a gente precisa para sobreviver. Então, essa situação foi muito grave, tá bom, crianças? Olha a imagem. Desembarque de imigrantes na cidade de São Paulo em 1907. Olha quanta gente, crianças. Vamos lá. Os primeiros imigrantes a chegar com o apoio do governo ao Brasil foram os alemães. Em seguida, vieram italianos, suíços, japoneses, espanhóis, sírios, turcos, libaneses, poloneses, judeus, peruanos, paraguaios, bolivianos, coreanos e chineses. Olha quanta gente, quantos povos diferentes vieram para o Brasil. Com seus conhecimentos e tradições, todos eles contribuíram para a formação do povo brasileiro e para o enriquecimento da cultura do nosso país. Página 186, nós vamos finalizar agora com os exercícios 1, 2, 3 e 4. Número 1. Por que o governo brasileiro pagava para trazer imigrantes italianos para o Brasil?
Nós lemos isso no texto de hoje, então retomem aí a leitura para saber responder isso aí. Número 2. Descreva as condições da viagem nos navios que traziam os imigrantes para o Brasil. Como que era, gente, as condições em que eles viajavam? Número 3. Complete a frase com o nome de outros navios que traziam estrangeiros para o Brasil em condições precárias. Nós vimos isso algumas aulas anteriormente. Os navios traziam os africanos para serem escravizados. Como é que era o nome, gente, dos navios que carregavam os escravos? E número 4, última atividade de hoje. Observe os cartazes do final do século XIX, divulgados no exterior pelo governo brasileiro com o apoio dos fazendeiros. Então, observem, gente, todos os detalhes desses 4 cartazes, com muita atenção. E depois vocês vão responder. Em sua opinião, qual era a intenção dessas propagandas? Por que o governo brasileiro divulgava esses cartazes no exterior? Com que intenção? Certo, crianças? Por hoje é só. Um beijo, qualquer dúvida é só me chamar, tá bom?